Podcast Folha PE. Inclusão e acessibilidade. Moradoras do bairro de Cabo Branco, que possui o metro quadrado mais caro de João Pessoa, querem proibir pessoas com deficiência de irem à praia, porque elas estariam, entre aspas, incomodando e tirando a beleza natural do lugar, onde moram pessoas ilustres, fecha aspas. Para falar sobre esse assunto, que repercutiu em todo o Brasil, Domingos Sávio conversou no Resgatando a Cidadania com a deputada estadual Cida Ramos, do PSB da Paraíba. Acompanhe a partir de agora. Boa tarde, deputada Cida. Boa tarde, Sávio. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio FM, da Folha FM. Eu quero dizer que sou deputada estadual, como você bem colocou, mais votada da história da Paraíba. Sou pessoa com deficiência, mãe, professora universitária. E esse episódio ocorreu aqui sim, em João Pessoa, né? Assim que ficamos sabendo, porque uma das nossas mensagens do mandato é a luta da pessoa com deficiência por direito, por inclusão, por cidadania, né? Nós contactamos a vereadora Helena Holanda para que elas pudessem nos dizer o nome das pessoas, porque nós queríamos, a partir desses nomes, criminalizar a atitude, porque preconceito é crime, a discriminação é conceituada na lei de acessibilidade, em todas as leis da pessoa com deficiência, como crime. Infelizmente, nós não conseguimos os nomes, mas promovemos um grande ato na praia, né? Um ato que contou com a representação não apenas das pessoas com deficiência e familiares, mas com o apoio da sociedade pessoense paraibana. Foi um ato bonito, um ato que deixou muito claro que deficiência é uma questão social e tem que ser tratada como tal, e não um problema individual que as pessoas precisam resolver individualmente. Eu reafirmo aqui que a pessoa com deficiência, o que ela quer é que o poder público a trate como cidadã. É preciso que o poder público, que muitas vezes não corresponde e não responde com políticas públicas para pessoas com deficiência, faça a sua parte. O deputado, e nesse caso, o poder público, ele respondeu? Ele se fez presente, tanto a representação do governo do estado, como do município, né? Os próprios moradores do Cabo Branco, que colocaram faixas nos prédios, discordando da atitude de algumas pessoas, né? Foi um ato muito representativo. Foi um ato que demonstra a capacidade de organização também dos movimentos de pessoas com deficiência. Aqui, desde que eu assumi o mandato, muitos movimentos têm sido criados, tanto de mulheres com deficiência, mas também de mães autistas, de pessoas com deficiência visual. Tem se proliferado muitos movimentos. E a gente tem colocado o nosso mandato à disposição da causa. Para você ter uma ideia, em 6 meses de mandato nós já temos 10 leis destinadas à pessoa com deficiência, que vai desde a ampliação do número de vagas em concurso público, que aqui era 5%, nós passamos para 10%, vai desde a questão do material didático e todo material de exames, diplomas em braille à disposição das pessoas com deficiência visual, projeto do caixa eletrônico acessível, projetos que visam também da parte cultural, o acesso das pessoas com deficiência a cinemas de forma gratuita, que o governo do estado possui, né, cinema, então, num centro cultural. Então, são muitas ações, diminuição da jornada de trabalho para pais que possuem filhos com deficiência ou familiares que trabalham no estado. São muitas leis, né, e eu tenho certeza que a gente vai avançar muito mais. O esporte inclusivo aqui na Paraíba, o Paralímpico, nós tivemos agora 3 atletas premiados
em jogos internacionais. Então, a gente está procurando avançar com essa pauta, porque eu tenho certeza que é impossível, como você bem colocou aí, o Brasil possui 7% de pessoas com deficiência. A Paraíba, 1.045.000. Então, é impossível que essas pessoas elas fiquem em casa, trancadas num quarto com uma televisão. Né? O que nós queremos é ocupar todos os espaços da vida em sociedade. Nós estamos no mercado de trabalho, nas universidades, nas escolas, em todos os eventos culturais, esportivos. Nós estamos onde cada um de nós disser e quiser estar. Basta que nos criem oportunidades. Deixa eu abraçar o Wendel, o seu assessor, e a Thalita. Uma coisa que eu encontrei no seu gabinete, e vou aí pessoalmente para lhe conhecer e conhecê-los, foi a acessibilidade comunicacional. Os seus assessores, eles são por demais, e não é nenhum favor, é claro, mas eles são muito acessíveis. Ele mandou aqui um release das suas atividades, né? E aqui tem uma coisa que eu achei interessante, a adaptação dos terminais de autoatendimento para pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência. Isso é uma coisa que o Brasil todo pede, né? A tecnologia nos atender, nós temos a possibilidade de usá-la. É muito importante, né? É muito importante. É como eu lhe disse, basta que o poder público, aí vai o poder legislativo, o judiciário, o executivo, cria as condições para que cada pessoa possa se realizar plenamente, né? Possa dizer quais são os seus limites. Quem tem que ter o limite de cada ser humano é o próprio indivíduo, o próprio ser humano. O nosso mandato, inclusive, eu estou lançando um site totalmente acessível, né, para todas as pessoas com deficiência que acompanham nosso mandato, mas acompanham a política em nosso estado. Né? Nós temos leis referentes à mobilidade urbana também, o acesso ao transporte público, que é outro problema grande em João Pessoa, mas é um problema todo o Brasil. Né? O direito de ir e vir, né? A lei nacional que prevê a concessão de passagens, a gente está acompanhando muito. Aqui a gente faz uma atuação muito forte junto aos outros poderes e junto ao Ministério Público, né, para, com o mandato, conduzir esse processo. Eu presido a comissão da pessoa com deficiência aqui na Assembleia. A minha chegada representou algo muito novo para a Paraíba, que nunca teve uma deputada ou deputado com deficiência naquela casa. Para você ter ideia, nós suspendemos o início das atividades já na primeira reunião, porque a acessibilidade ela não estava completa, né? E nós dizíamos que aquela Assembleia só poderia funcionar com acessibilidade total, porque como eu iria exercer o meu mandato, o meu diretivo, e se no próprio plenário não me dava condições para isso. E se eu não o fizesse, não parasse aquela casa, como eu iria ter condições de me dirigir para outras pessoas com deficiência? Né? Então, foi uma decisão que foi tomada em plenário no primeiro dia, né, já demonstrando a que viríamos e o que estávamos propondo dali para frente. Então, a casa hoje ela é totalmente acessível, né, e a gente está avançando em termos dos outros poderes também realizarem a acessibilidade no interior de cada prédio e de cada local que a gente frequenta. Deputada, a gente fica feliz de ter hoje na Câmara Federal o Felipe Rigoni, que é um deputado cego, a Rosinha, a Mara Gabriele voltou, mas voltou como senadora, a senhora aí, Pernambuco não tem ainda, mas temos alguns ativistas da política, mesmo sem deficiência, e a gente começa a abrir esse espaço dentro da política. Então é importante que as pessoas com deficiência passem a participar mais, a se mobilizarem pela política. A política é quem movimenta este país. Se a Rádio Folha não tivesse uma pessoa cega fazendo um programa aqui ao vivo,
talvez muitas das questões que os colegas aqui tinham dúvida do ponto de vista da prática, ainda estivesse apenas com eles. E aí a gente consegue colocar para fora, porque na prática, na convivência, na relação do dia a dia, é onde se encontram as soluções, não é isso, deputada? É fundamental. Você agora falou algo muito importante. É necessário ocupar os espaços, mas ocupar a política. A política precisa ser democratizada para diversos segmentos que muitas vezes sequer têm voz ou se faz ouvir nesses espaços legislativos, tanto na Câmara, né, e eu sei que tem aí o deputado Rigoni, tem a deputada a Mara, senadora Mara, aqui estadual, que eu saiba, no Brasil inteiro só tem a minha pessoa, mas a minha tarefa é organizar esses movimentos para atuarem politicamente, sim, né, para termos espaços políticos em câmaras, em assembleias. A minha função, eu precisei arrombar as portas para poder adentrar nesses espaços, né? Sou professora da Universidade Federal da Paraíba, né? E o nosso canto é onde qualquer um quiser estar, inclusive, sobretudo na política, porque ninguém melhor do que uma pessoa com deficiência para elaborar as leis e para dizer quais as nossas necessidades, né? Eu fico também feliz porque eu vejo aumentar o interesse dos parlamentares. Essa não é só uma bandeira minha, tem sido uma bandeira de vários outros parlamentares, e é isso que a gente quer, que seja abraçada a inclusão, né, por muita gente, porque só assim teremos uma sociedade mais justa, igualitária, e que efetivamente ela compreenda que o problema da deficiência não está nas pessoas, mas sim na forma como a cidade se organiza para que todos vivam nela. Deputada, para encerrar, eu quero lhe dizer que a senhora me fez chorar. A senhora teve pólio, né? Foi descendo com a pólio e nasceu na cidade de Sapé, né? Sapé é a cidade onde eu chupei muito abacaxi com meus irmãos cegos, são 5 irmãos cegos lá em casa, e a gente tocava nas feiras para poder ter o sustento para papai, mamãe, os irmãos e a família. E toquei muito em Guarabira, Sapé, Mogeiro, toquei muito em Gado de Barcamate. E então Sapé é a terra, inclusive, do meu colega que trabalha, o nosso operador Adiel Alves, que é doutor Adiel, advogado, e nasceu em Sapé de Guarabira. Então, quando eu escutei que a senhora é daquela região ali, eu me lembrei da infância, né? Que coisa maravilhosa. Verdade. É verdade, eu nasci em 64, tive paralisia infantil em 67, Sapé é uma cidade importante, a minha terra, ela me deu régua e compasso, foi ali que eu iniciei a resistência, a luta, para que a gente pudesse se constituir como cidadã, para que a gente pudesse iniciar todo um processo. Você imagina o que numa cidade do interior da Paraíba ter paralisia em 1967. Né? As pessoas nem sabiam direito que doença é essa. Né? O preconceito foi grande, mas eu tenho certeza que assim como eu, você e muitos outros, nós já enfrentamos muita coisa e daqui para frente é abrir espaço, é alargar as conquistas e nunca o retrocesso. Né? E a gente precisa, num momento tão difícil da vida do país, né, onde a discriminação, onde o preconceito, a intolerância com o diferente tem dominado a partir das atitudes do próprio presidente da República, a gente só pode ter uma atitude, que é resistência, é mobilização e dar continuidade à luta. O sarampo está voltando, que já chegou muitas pessoas nos anos 60, 70, 80, está aí o sarampo voltando. Precisa de uma política forte de saúde para o país e não deixar essa bandeira cair. Deputada, eu agradeço e vou voltar sim a conversar com a senhora. Quando eu for aí a Paraíba, o Denis Araújo, nosso chefe de redação, está dizendo que vai emprestar o carro dele, vai me levar para tomar uma água de coco com a senhora aí. Então vamos marcar aí e a gente vai conversando, vamos publicando as suas ações de lá para cá, de cá para lá, e vamos construir essa política de inclusão, sim. As pessoas com deficiência precisam e a sociedade também. Um abraço para a senhora, que Deus abençoe. Um abraço, e eu fico
fico inteiramente à disposição de vocês. Venham sim tomar essa água de coco comigo. Deputada, um abraço para a senhora e boa tarde para todos aí na Paraíba. Conversamos com a deputada Cida Ramos, deputada estadual pela Paraíba, o estado da Paraíba, aqui no Resgatando a Cidadania. Inclusão e acessibilidade.